No ano de 1814, Rivail foi transferido para a Suíça, onde completou a sua bagagem escolar no Instituto Pestalozzi de Yverdon, fundado e dirigido pelo célebre professor Johann Heinrich Pestalozzi. Descendente de uma família protestante, Pestalozzi estudou filosofia, direito e teologia. Foi jornalista e escritor, mas é no Instituto de Yverdon que ele encontrou seu verdadeiro destino, o de educador. No seu livro Canto do Cisne, ele nos confessa a influência decisiva que Emílio e o contrato social de Rousseau causaram em sua vida. Conforme nos conta Ackermann, que também foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, o ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. O Pestalozzi era uma criatura muito engajada no seu tempo. Ele tinha sido condecorado como membro honorário da Revolução Francesa, participava da vida política da Europa inteira, se correspondia com intelectuais, filósofos, artistas, era amigo de filósofos como Fichte, da Alemanha, Goethe, se correspondia com grandes imperadores, reis, intelectuais, enfim, era uma pessoa muito inserida no seu contexto social e político. E tinha ideias bastante avançadas para a época. Então, na verdade, a ida do menino Rivail para Yverdon foi uma marca muito forte na vida de Kardec. Pestalozzi fosse intuitivo, poético, etc., a educação que ele dava para as crianças era no sentido de formar pessoas que se preocupassem muito com a precisão das palavras. Ele dizia o seguinte, que ele não queria ter alunos que papagaiassem ideias sem significado. Ou seja, ele criticava muito a verborragia, falar demais e não falar nada, né? Que ele considerava um falso conhecimento, um verniz de conhecimento sem essência. Então, o que ele procurava fazer? Dar uma educação que a criança formasse vocabulário, formasse ideias, conceitos, a partir de uma experiência vivida, né? De uma experiência vivida na prática, sentida intimamente, né? E que ele chamava isso, em alemão a palavra é Anschauung, né, que alguns traduzem como intuição, mas eu prefiro traduzir como percepção. Porque percepção o que é? Ele achava que a pessoa só formava uma ideia correta, precisa a respeito de uma coisa, se ela tivesse percebido, seja uma percepção externa, através da observação, fosse uma percepção interna também. Você se olhar, sentir algo, então você só podia compreender, por exemplo, a solidariedade, o amor ao próximo, se você sentisse isso. Não era uma teoria bonita, uma ideia, um sermão, uma palavra vazia. Então ele se preocupava muito em que as palavras tivessem um conteúdo existencial. Isso é muito explícito nas obras pedagógicas do Pestalozzi. Então, quando Kardec formula na fundação do Espiritismo, ele inclusive cria palavras para traduzir, a própria palavra Espiritismo foi criada por Kardec, né? Perispírito, outra palavra criada por Kardec. Ou quando ele discute conceitos que eram tradicionais, por exemplo, espiritualismo, alma, né?
ele discute o que é de fato espiritualismo, o que é de fato alma, porque ele se preocupava muito com essa precisão do conceito, para não gerar ambiguidade, para não gerar polêmica em torno do que não ficasse muito claro, muito explícito. Isso havia sido algo que ele havia aprendido com Pestalozzi. Recebe o diploma de normalista em 1931, pelo atual Instituto de Educação, e começa a lecionar em 1932 no Grupo Escolar Barão de Antonina, em Rio Negro, onde aprendeu as primeiras letras. No ano de 1933, foi convidada a trabalhar na Escola Normal de Ponta Grossa. Após 4 anos, volta para Curitiba. Leciona a matéria Biologia Educacional durante 23 anos na Escola Normal de Curitiba, atual Instituto de Educação do Paraná. Escolhi o magistério levada pelo impulso irresistível da vocação. Já a poesia foi um imperativo psicológico. Eu preparava a aula e pegava o ônibus sonhando a poesia. Levam consigo a memória do nosso amanhecer. A quem dirigir a pergunta mágica, lembra-se? Quem entre os jovens acreditará que fomos jovens também? Eu amava tanto o meu trabalho de professora que nunca tive coragem de deixá-lo para fazer cursos no exterior. Mas sempre mantive correspondência com pessoas de outras cidades, sobretudo professores e escritores. Assinava o Jornal de Letras do Rio de Janeiro e estava sempre a par do que acontecia nas academias, nos centros de letras de outras cidades. Na maioria dos meus poemas, há uma lição. É a minha alma de professora florescendo na poesia. Do braço solene da escola, os contemplo comovida. Graça plena, lindas rosas do meu horto, andorinhas do beiral da minha vida. Banha-se em luz de auroras futuras a transparência de vosso olhar. Um vento miraculoso perpassa em nossos cabelos. O cristal de vosso riso quebra-se em finas estilhas. É meu pão de cada dia, vossa presença festiva. Seja embora novo trigo e seja diversa messe, a alegria é sempre igual. Graça plena, lindas rosas do meu horto, ondulante louro trigo em minha messe, andorinhas do beiral.